A investigação científica multidisciplinar aplicada à saúde é hoje o tema do República do Saber. Começamos pelo contributo da engenharia química na criação de um adesivo cirúrgico biológico. Este pode ser usado para tratar suturas superficiais, mas também cortes internos que ocorram durante a cirurgia e que até à data seriam unidos por pontos. Esses ditos pontos, que as pessoas identificam melhor como método tradicional de encerrar ferimentos, não é? Que são os pontos ou os agrafos, a ideia é exatamente substituir esse passo, por vários motivos que são muito fáceis de perceber em termos de senso comum, como sejam evitar anestesias, evitar desconforto, evitar processos de remoção a posteriori. A recuperação dos pacientes seria muito mais fácil e menos dolorosa e os efeitos estéticos seriam bastante melhores do que as cicatrizes que muitas vezes ficam depois de um processo de suturas. O meu nome é Paula Calvinho, sou investigadora do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Aquilo que é limitante nos adesivos, e este provavelmente não será exceção a esse ponto, é que só podem ser aplicados em ferimentos de pequenas dimensões. Porque a força que um adesivo tem ao sustentar os tecidos não é equivalente, por exemplo, numa sutura de grande tamanho, a uma incisão suturada de uma ponta à outra. Aquilo que poderia fazer este tipo de material, ou oferecer numa situação dessas, é mesmo não se fazer o fecho total, pode substituir os pontos da superfície. Portanto, darem-se na mesma os internos, mas os externos já podem ser substituídos pelo adesivo, mesmo que a incisão seja grande. O adesivo é de base polimérica. Esse polímero é biodegradável e nós modificámos esse material biodegradável de maneira que conseguíssemos que ele passasse de um estado líquido a um estado sólido sob a ação da luz ultravioleta. Podíamos ter usado, por exemplo, iniciadores para fazer uma luz visível. Mas a verdade é que nós pretendemos um material que vai ser utilizado num ambiente hospitalar ou mesmo do bloco cirúrgico. E esses ambientes já precisam muito iluminados, com luz visível. Portanto, tivemos que ter o cuidado de escolher materiais que se transformassem na dita cola ou adesivo final sob a ação de um comprimento de onda específico, neste caso do ultravioleta. Nós neste momento já temos muita experiência nisto, sabemos muito bem os materiais e como eles se comportam. Temos ainda a ambição de otimizar algumas partes do processo e da formulação, nomeadamente a esterilização do material, e avançar com isso. Temos tudo para chegar a um produto final com boa qualidade e com bom preço. Foi desenvolvido por portugueses o aerogel que vai garantir o isolamento térmico do rover que vai ser enviado pela Agência Espacial Europeia para o planeta Marte em 2014. A aplicação do aerogel, que tem propriedades super isolantes, está a cargo da empresa Active Space Technologies. Este material é um material muito abundante na Terra, portanto, em princípio, a fonte de silício na Terra, a areia, é inesgotável, ou pelo menos não há grandes problemas quanto à acessibilidade. Pois são materiais ultra leves e com grande porosidade, portanto, são densidades extremamente baixas. Isso faz com que essas propriedades permitam uma quantidade de aplicações que ao mesmo tempo conseguem resistir a cargas na direção vertical muito elevadas. Portanto, para a densidade que têm, são materiais que conseguem resistir muito. O meu nome é António Portugal, trabalho aqui no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Como eles são muito porosos, os poros internos no material são de tal ordem que têm uma superfície interna enorme. O que significa que, se eu tiver um cubinho de 1 grama desse material, eu tenho uma superfície, se conseguisse pôr no plano, que era capaz de cobrir um campo de futebol. A aeronáutica usa já este tipo de materiais para vários fins, na área de isolamentos de tanques, de criogénicos, na área de desaceleradores de naves, na área de todo o tipo de revestimento necessário no espaço. Portanto, esta superfície muito grande destes materiais, superfície interna, abre portas, por exemplo, a aplicações na área de combate à poluição, nomeadamente, digamos, separações de frações líquidas de óleo em água, que estas esponjas absorvem o óleo e conseguem limpar a água do óleo, portanto, facilmente. Há outras como painéis de janelas para isolamento térmico de edifícios. O meu nome é Ricardo Patrício, trabalho na Active Space Technologies, sou um dos sócios fundadores.
existe a necessidade, digamos, em termos de espaço, de isolamentos térmicos muito leves, por um lado, e com alta eficiência. Tipicamente o material que é usado não tem uma eficiência muito grande, por exemplo, em Marte, onde há alguma atmosfera e, portanto, há convecção. E o aerogel tem uma eficiência bastante interessante neste tipo de atmosferas. Pela sua densidade, por um lado, e pela sua alta porosidade, o seu isolamento térmico é extremamente interessante para aplicações, sobretudo em planetas como Marte. Este painel aqui é o que encapsula os nossos aerogéis, pois nós usamos estes filtros para fazer o outgassing, ou seja, a libertação controlada dos gases. E no fundo nós encapsulamos aqui a caixa. Esta caixa simula a caixa eletrónica do instrumento da Agência Espacial Alemã, em que temos aqui dissipação térmica, supõe-se que é uma caixa eletrónica, não é? Nós fizemos o teste a esta caixa a dissipar, portanto a libertar muito calor de lá dentro, com o nosso isolamento cá fora, porque está muito frio no planeta Marte, tipicamente, e nós temos que controlar isto em temperaturas muito estáveis. E, portanto, o aerogel encapsula a caixa e garante as temperaturas estáveis dos componentes. É verdade que a Estação Sismológica de Coimbra é a mais antiga do país? Sim, esta é a estação sismológica mais antiga, foi inaugurada em cerca de 1891. O que é que fazem aqui? Aqui estudamos sismos, ou seja, registamos o movimento do Sol quando há um sismo, o chão treme, e nós registamos esse tremor do chão com os nossos instrumentos, que são os sismómetros. E eu? Posso visitar esta estação com os meus colegas da escola? Sim, estamos abertos. Normalmente têm de vir escolas, é preciso marcar antes. Nós estamos abertos ao público em geral, mas as escolas podem marcar e vir cá visitar. Em Portugal há muitos sismos fortes? Há sismos fortes, sim, sem dúvida. Alguns sismos causam tsunamis também. Temos sismos fortes quer no mar, quer em terra. Acontece é que os intervalos entre os sismos são muito longos, ou seja, não temos sismos todos os dias, nem todos os anos, nem todos os 10 anos. Temos sismos com grandes intervalos entre eles. O que é mais perigoso, um sismo ou uma réplica de um sismo? Depende de onde for o sismo e de onde for a réplica. As réplicas, no sentido estrito, são sempre no mesmo sítio onde ocorreu o sismo. Portanto, se houver um sismo muito grande, uma réplica no mesmo sítio, em princípio, será menos perigosa se for mais pequena. Portanto, se o sismo for de magnitude mais baixa. Mas pode acontecer, às vezes, um sismo acontece e dar origem a outro sismo noutra zona. E aí, esse outro sismo pode ser mais perigoso, porque pode acontecer num sítio onde vivem mais pessoas, onde há mais construções, e nesse caso a réplica pode ser mais perigosa. Como é que se registava um sismo antigamente? Antigamente os sismos eram registados em papel, ou em papel fumado, ou em papel fotográfico. Hoje em dia os sismos são registados no computador. O sinal vai por cabos até ao computador e fica tudo registado automaticamente no computador. Se houver um sismo, o que é que devemos fazer? Quando há um sismo, a nossa primeira preocupação tem de ser proteger-nos. Há uma coisa importante, que é que a primeira onda é sempre menos forte do que a segunda. Portanto, a primeira onda, digamos assim, é um aviso. Se a primeira onda for forte, é porque a segunda vai ser muito forte. Então devemos proteger-nos. Normalmente o conselho que damos é baixar e proteger, porque muitas vezes o movimento solar é tão forte que as pessoas são atiradas para o ar ou de um lado para o outro. Os objetos também são atirados de um lado para o outro, portanto temos que nos proteger dos objetos. E para nos protegermos dos objetos, debaixo de uma boa secretária, se estivermos em casa, ficamos dentro de casa. Se estamos na rua, ficamos na rua. Para não andarmos a circular de um lado para o outro, normalmente quando circulamos temos mais probabilidades de ser atingidos por objetos que estejam a ser atirados de um lado para o outro. A fechar o programa, damos enfoque à engenharia mecânica, que aplicou à área da saúde o conhecimento em revestimento de superfícies. O contributo é alterar as propriedades de um stent tradicional usado em intervenções cardiovasculares para obter uma maior compatibilidade com o organismo humano. Um grande problema que é associado à desobstrução de vasos sanguíneos com o uso de stents é o facto de ser um material metálico. O organismo vai reconhecer como material invasor e vai reagir. E ao reagir, normalmente, faz crescer sobre esse stent, em 40% dos casos, portanto não é tão pouco quanto isso, faz crescer um tipo de células que não são as que deveriam ser. E essas células, como crescem em volume, faz com que o diâmetro do vaso sanguíneo diminua novamente. Desta vez não por colesterol, mas são próprias células do organismo que crescem onde não deveriam crescer. Obriga a que haja sempre uma segunda intervenção para remoção e nova substituição do stent. O que nós fazemos é modificar a superfície do stent. Queremos que ele, quando for inserido,
A camada de células interior de cada vaso sanguíneo, que é aquela que está em contacto com o sangue, rapidamente cubra o stent para que ele não esteja precisamente exposto ao sangue, onde as proteínas do sangue vão dar sinal para dizer que aquilo é um corpo estranho e para rejeitar. O que há de inovador no revestimento é o seguinte, ele só tem 500 nanómetros de espessura. Quando começamos a revestir o stent, começamos a revestir com o próprio aço de que é feito o stent. Mas ao longo da espessura vamos misturando o aço com o polímero e quando acaba o revestimento é um material polimérico, que é muito mais compatível com uma aplicação em contacto com o sangue, como é esta, do que uma superfície metálica. Temos um revestimento que tem um gradiente de funcionalidade. E o gradiente, aqui a palavra é usada precisamente para dizer que não há interfaces abruptas entre nenhuma das camadas. Como é um contínuo de propriedades, problemas como a falta de adesão desse revestimento ao material base, que é o stent, deixam de existir. O meu nome é Ana Paula Piedade e sou investigadora do Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Antes de passar pela planóplia de testes que é necessário até chegar ao mercado, há necessidade de fazer agora os testes em animais. Podem ser vacas, carneiros, porcos, seja o que for. E depois, então, ir para uma nova bateria de testes, que demora muito tempo, para os ensaios clínicos propriamente ditos. Mas mesmo esta fase intermédia necessita de muito financiamento. E quando isso for conseguido, então poderemos eventualmente pensar em passar para a parte dos testes clínicos. Junte-se a nós no próximo República do Saber. Até lá, fique atento às novidades dos nossos investigadores através do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.